Henrique Meirelles tem 72 anos e é natural de Anápolis, em Goiás. Formado em engenharia civil e com trajetória ampla no mercado financeiro, também conquistou destaque na gestão pública e na carreira política. Meirelles foi o presidente do Banco Central mais longevo no Brasil, de janeiro de 2003 a novembro de 2010, no governo Lula. Para assumir o cargo, abdicou do mandato de deputado federal, para o qual havia sido eleito pelo PSDB, o mais votado em seu estado. Já integrou o PMDB e migrou para o PSD. Em 2016, assumiu o Ministério da Fazenda. Henrique Meirelles já foi presidente mundial do Banco de Boston, integrou o conselho da Harvard Kennedy School of Government e conselhos de empresas como JIF Investimentos e Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Neto e sobrinho de políticos goianos, sempre viu política e economia andarem juntas. Nesta conversa, Meirelles aborda os dois temas, fala dos desafios para aprovar a reforma da Previdência e da possibilidade de candidatura à presidência da República. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada por arrumar esse tempo na agenda corrida para conversar com a gente. É um prazer grande, é um prazer estar falando com todos os telespectadores, estar conversando um pouco com você. É um momento importante para o Brasil. Estamos trabalhando na solução dessa crise no Rio de Janeiro, mas sempre é importante também conversarmos um pouco aí com os telespectadores. Em relação a essa questão da crise do Rio de Janeiro, essa intervenção no Rio gerou inclusive uma necessidade de o governo reprogramar o calendário de votação da reforma da Previdência. O que é que faz o senhor acreditar, ou o governo acreditar, que ainda há realmente tempo hábil para votar e aprovar essa reforma? A estratégia legislativa e institucional montada é uma que dá total prioridade à reforma da Previdência. Então, a questão do Rio de Janeiro é uma emergência, foi, portanto, decretada a intervenção no Rio. Durante o período em que vigora a intervenção, não pode ser votada nenhuma emenda constitucional. Agora, a conclusão é, quando os líderes parlamentares chegarem à conclusão que há número suficiente de votos para aprovar a Previdência, aí o presidente da República suspende a intervenção no Rio para que volte a ser possível aprovar a medida como, por exemplo, a reforma da Previdência, com a emenda constitucional, e isso será feito imediatamente. Em resumo, não deve haver nenhum atraso na Previdência, isto é, o dia que estiver pronto para ser votada, do ponto de vista parlamentar, o presidente suspende temporariamente a intervenção do Rio. Agora, até a última semana, os próprios interlocutores do Planalto, o ministro Marum, falava ali na contagem de votos, dizia, não temos votos suficientes. De toda forma, se divide a atenção agora, vai haver uma pressão muito grande no Congresso para se votar pauta de segurança pública, por exemplo, e de que forma ainda vai ser possível, então, conquistar esses votos na base? Olha, existem diversas prioridades, evidentemente, no Congresso. Não é? Segurança pública é uma, tem uma série de coisas que estão seguindo o seu trâmite normal. Nada disso impede a reforma da Previdência, porque o Congresso não para durante um período prolongado apenas por conta da aprovação de um projeto de lei ou medida provisória específica. Portanto, a ideia é que a reforma da Previdência siga o seu cronograma normal. No momento em que chega à conclusão que tem votos suficientes, ela é colocada para votação e os outros projetos seguem normalmente. Agora, se não conseguir votar agora, ministro, e esse é um ano mais curto em termos de trabalho no Congresso, porque é um ano eleitoral, se não conseguir votar agora nesse semestre, é um assunto que não vai ter também como tirar da campanha, por exemplo, presidencial? Quer dizer, tem como se enfrentar uma campanha, mais uma campanha presidencial, sem colocar esse tema em pauta? É difícil prever, mas eu acredito que se a Previdência ainda não tiver sido aprovada, isso deve sim ser um tema de campanha eleitoral. Não dá para fugir, né? Acho que não, porque é muito importante para o Brasil. E é muito importante para não só os aposentados já e aqueles que irão se aposentar. Porque a finalidade principal da reforma da Previdência é garantir que no futuro todos os brasileiros aposentados
tenham, de fato, condições de ter segurança que vão receber a sua aposentadoria. Porque, por exemplo, existiram outros países onde a aposentadoria quebrou, entrou no regime de insolvência e deixou de ter condições de pagar os aposentados. Então, eles ficaram, às vezes, muitos meses sem receber, o que é uma tragédia. E depois, alguns países, inclusive, tiveram que cortar o valor das aposentadorias de quem já estava aposentado e de quem viria se aposentar, que é trágico. Evidentemente, isso não vai acontecer no Brasil, porque nós estamos fazendo uma reforma da Previdência equilibrada na hora certa e, portanto, todos os brasileiros vão continuar tendo a segurança de receber a sua aposentadoria. Você acha que a população já conseguiu entender isso? Eu acho que está avançando cada vez mais, a campanha de esclarecimento está avançando e é normal. Em nenhum país do mundo se começa a falar de reforma da Previdência, as pessoas concordam imediatamente. Tem que entender a necessidade de fazer a reforma. Aí sim. Olha, ministro, falando em reforma e esse tempo e tudo, a questão é, o senhor fica até o fim desse governo e fica, pelo menos, então, até o fim dessa votação da reforma? Olha, a votação da reforma nós esperamos que se dê agora no mês de fevereiro. Agora, tempo hábil para desincompatibilização. Exatamente. A desincompatibilização é até o dia 7 de abril e até lá eu tenho que tomar uma decisão se eu vou me candidatar a presidente da República, se eu continuo como ministro da Fazenda e a partir daí, então, ou numa alternativa ou em outra, eu vou continuar prestando serviço. Poderia sair a outro cargo? Não, eu não contemplo essa possibilidade. O senhor fala em presidência da República, é curioso até pensar na sua trajetória, porque o senhor já foi eleito deputado federal, abriu mão para o Banco Central. Aí o senhor tinha uma trajetória ali, né, super consolidada no exterior, saiu para vir assumir o Ministério da Fazenda e transitou também em diversas correntes políticas em termos de ser cobiçado, a gente pode falar assim, porque o senhor trabalhou no governo Lula, no Banco Central, agora está no governo Temer, foi assim cobiçadíssimo para assumir o Ministério da Fazenda na gestão Dilma Rousseff. A que o senhor acredita esse trânsito tão amplo em tão distintas áreas políticas? Olha, eu procuro fazer o meu trabalho de uma forma objetiva, direta e estar concentrado no resultado. O importante é que o trabalho sendo bem feito numa função, isso beneficia a todos, independentemente de filiação política ou partidária. Por exemplo, eu dirigia um banco internacional no Brasil, a filial brasileira da instituição. Um dia eu fui eleito para ser o presidente mundial da instituição, com presença em 32 países. Eu fui o primeiro brasileiro a ocupar essa posição no exterior, no caso, nos Estados Unidos, e depois disso também não houve outro. E chegando lá, era uma coisa inusitada, né? Um brasileiro dirigindo uma grande instituição internacional, etc. Eu assumi a função e fiz o meu trabalho, né? De novo, com foco no resultado, isto é, com a concentração absoluta em fazer um trabalho bem feito e que dê resultados concretos. Quando voltei ao Brasil, eu voltei porque achei que era o momento de retribuir ao país um pouco aquilo que ele tinha me dado, porque eu estudei na escola pública, no ginásio, colegial e também na universidade. Portanto, me candidatei a deputado federal e quando fui convidado, eu assumi de fato a presidência do Banco Central, onde fiquei 8 anos. E me concentrei em fazer bem o trabalho que estava sob minha responsabilidade e isso funcionou muito bem. A economia cresceu, a inflação caiu, se estabilizou, juros caíram, etc. E, posteriormente, agora, no Ministério da Fazenda, felizmente, as coisas estão indo bem novamente. E estamos fazendo um trabalho que está fazendo com que o Brasil volte a crescer, criar empregos, saindo da maior recessão da história do país. Agora é curioso, o senhor falou a questão de ter estudado em escola pública. Eu vou tirar um pouquinho assim o foco dessa área econômica para saber uma coisa. O senhor acredita que o país tem condições de resgatar, por exemplo, aquele padrão de escola pública da época que o senhor estudou? Eu acredito que sim. O que é necessário é que isto passe a ser uma prioridade.
né? Não é hoje? O que hoje nós tivemos, hoje mas nós tivemos muitos anos onde a prioridade, na realidade, era aumentar o número de estudantes nas escolas e o número de anos que cada estudante passava na escola. E, de fato, se deixou um pouco de lado a qualidade, o resultado da educação. E o resultado da educação não só dos estudantes, todos como os estudantes de cada unidade, cada escola, cada faculdade, etc. E também o desempenho de cada estudante individualmente. Os países que tiveram muito sucesso em aumentar o nível da educação, alguns asiáticos principalmente, por exemplo, a Coreia do Sul, não vou nem falar daqueles países que têm um nível de educação muito elevado há muito tempo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, etc. Escandinávia toda. Exatamente. Mas pegando países que tinham um nível de desenvolvimento, inclusive na educação, igual ou atrás do Brasil, e que, de repente, cresceram muito. Um dos exemplos da Coreia do Sul, exatamente. E o que eles fizeram? Uma concentração muito grande e prioridade sendo dada ao desempenho. Então, eu acho que nós aumentamos muito o número de estudantes nas escolas, faculdades, etc. Agora está na hora de, cada vez mais, nós esperarmos desempenho dos professores, das escolas e dos estudantes também. Porque essa visão um pouco paternalista de tudo bem, vamos deixar, não é importante cobrar resultado, etc. Essa é uma visão equivocada. Todos os países que têm um sistema educacional de maior desempenho e, portanto, que crescem mais, geram mais renda e as pessoas têm a oportunidade de viver melhor, não só aqueles que tiveram educação melhor, mas eles produzem mais para o país, são aqueles que dão prioridade também ao resultado medido por testes objetivos. E a gente falando de educação, eu vou voltar para dinheiro, mas numa coisa, educação financeira, sem sombra de dúvidas. E a gente tanto fala, né, que cada cidadão precisa ter mais essa ideia da educação financeira. Aí eu tenho uma curiosidade, quando é que o senhor se deu conta dessa importância consigo mesmo, assim, do tanto que eu preciso ter uma educação financeira? Foi desde pequenininho, ministro? O senhor, assim, muito controlado com dinheiro? Não, eu não, evidentemente, como toda criança, não me preocupava com dinheiro, a não ser alguma coisa para comprar ali um picolé, ou uma balinha. Uma balinha, qualquer coisa. Mas, evidentemente, na medida em que, principalmente, eu comecei a ter uma maior responsabilidade de tomar conta das minhas próprias coisas, etc. Aí sim, eu comecei a me preocupar mais com isso e, posteriormente, estudando, etc., eu comecei a ver como era muito importante que as pessoas, de fato, tivessem uma educação financeira melhor. Iniciamos no Banco Central, inclusive programas de educação financeira que existem até hoje, que são muito importantes, porque muitas vezes a pessoa toma um empréstimo, usa um cartão de crédito, faz alguma coisa com uma taxa de juros elevadíssima, muito maior do que poderia tomar em outro lugar, ou outro tipo de empréstimo, por exemplo, sem ter muita informação a respeito. Então as pessoas precisam começar a entender mais para cobrar mais. É uma das formas, inclusive, dos juros cair no país. E a gente chega nesse patamar de juros historicamente tão baixo aqui, né? Agora, o senhor passou por uma experiência curiosa recentemente, no final do ano, foi quando o senhor passa por um supermercado no Rio de Janeiro e aí abordado ali pela população em relação à situação econômica brasileira, em relação a esse momento do país. Qual foi a mensagem que o senhor realmente guardou daqueles diálogos? Foi uma situação interessante, porque na realidade ela foi o inverso, quer dizer, eu abordei as pessoas. Eu estava passando, de fato, eu saí de uma palestra que eu estava dando em um prédio da Fundação Getúlio Vargas no Rio e para outro prédio onde haveria uma reunião também da Getúlio Vargas. E no meio tem lá um supermercado. Né? E eu estava com o diretor um dos diretores da Fundação passando ali pelo supermercado e vi várias pessoas comprando. Né? Então eu abordei várias pessoas e perguntei sobre preço, sobre inflação.
Então eu perguntei coisas do tipo, escuta, como é que esse produto aqui está subindo muito de preço, etc. Foi interessante porque as pessoas diziam, a maior parte delas, né, sim, está subindo muito. Eu falei, mas qual era o preço desse produto antes? A pessoa se recordava, né? E depois eu mandei verificar, normalmente as pessoas estavam pensando no preço há 2 anos antes, 1 ano e meio, 3 anos antes, o que é normal, né? Então, o que acontece é que como a inflação tem um decréscimo, uma queda muito grande no Brasil, quer dizer, ela estava muito alta e caiu. Então, demanda um pouco de tempo para as pessoas começarem a verificar que, de fato, os preços agora estão subindo menos e etc. Então, foi quando eu concluí, entre outras coisas, que precisava aumentar o esforço de comunicação para mostrar exatamente o que está acontecendo com a economia hoje, que os empregos estão sendo criados e etc. Como está. A população conseguiu perceber de fato o todo ainda não se deu conta. O que é normal, não é? Porque nós saímos de uma recessão profunda, muito grande, o número de desempregados é enorme. Ainda existe, né, o número de desempregados muito grande no país. Caiu muito, mas é ainda muito grande. E nós esperamos criar 2,5 milhões de empregos no Brasil esse ano, novos, mas tem muita gente desempregada. Então é um processo gradual, que aos poucos isso vai ficar mais claro. A gente vai continuar esta conversa falando mais sobre economia e desafios brasileiros no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, do que eu cubro aqui nesses meus quase 20 anos de Brasília, cubro política, sempre a relação era direta. A economia vai bem, retoma emprego, inflação cai, popularidade de governo sobe, que é uma coisa. E dessa vez a gente não percebe isso acontecer. Exatamente. Por quê? Porque como nós tivemos um período muito grande de inflação muito elevada e também período de recessão muito profunda, desemprego muito elevado, então os efeitos de uma crise tão grave demoram a passar. Qual é a diferença dos outros episódios das últimas décadas? É que essa é a maior recessão no Brasil, na história. Então nunca houve uma situação como essa em que o país passou por uma crise tão grande. Então é a mesma coisa de alguém que tem uma doença muito séria, não é? E sai dessa doença e já está com condições de saúde já boas, etc. Muitas vezes o médico mede e fala, não, mas você já está bem. Eu falo, será que estou bem mesmo? Eu ainda estou me sentindo mais ou menos aqui, tem um problema. Porque demanda um certo tempo até, de fato, a saúde seja percebida pela própria pessoa como algo que já lhe dá condições, né? Que já dá para sentir isso. É a mesma coisa do país. Quer dizer, foi uma crise muito grande. Já saímos dela, mas os efeitos, às vezes, ainda demoram a, de fato, acontecer. Por exemplo, o desemprego caiu o suficiente para todo mundo começar a perceber que a economia, de fato, melhorou. E qual é o cenário que o senhor quer entregar ao país quando estiver saindo do cargo da Fazenda? Olha, a minha expectativa é entregar um país crescendo, criando emprego, com inflação baixa e a renda aumentando. Em que níveis, em termos numéricos? Olha, a ideia é ter um crescimento esse ano de 2018 de cerca de 3% da economia, uma inflação dentro da meta, né? Possivelmente perto até do piso, um pouco abaixo de 4%, um pouco acima disso, mas em resumo, uma inflação, em resumo, bem controlada e o país crescendo 3% e que tem a condição, de fato, de criar os 2,5 milhões de empregos esse ano. Por quê? Porque o que é importante para as pessoas? Por que a economia é importante para todo mundo? Por uma razão muito simples. Não é só número, dinheiro, não. A economia significa preço das coisas que as pessoas compram, o salário que a pessoa ganha, o fato da pessoa estar trabalhando ou estar desempregado, ter oportunidade de se alimentar bem ou não, ter uma educação melhor ou não, porque também demanda recursos públicos e privados, a saúde
do país funcionando melhor, a segurança funcionando melhor. Nós estamos hoje vendo a situação do Rio de Janeiro. Então, uma das questões é assegurar recursos para a segurança da cidade, né? Além da questão agora da entrada de tropas federais, etc. Mas envolve tudo isso, recursos para que tudo isso funcione. E para isso a economia tem que crescer, a economia tem que funcionar. No final das contas, tudo roda, cai no dinheiro, né, ministro? Não tem jeito. Não, porque o dinheiro, na realidade, é o que paga as coisas, né? Paga comida, paga remédio, paga educação, paga transporte. É um meio que nós usamos para transacionar entre nós. Até o fim do ano, a parte de recuperação das notas de crédito do país, o senhor acredita que está tudo recuperado? O país realmente com toda a confiança externa? É factível isso? A confiança externa já tem no momento, né? O risco Brasil, que mede isso, quanto maior o risco, menor a confiança externa. Estava aí a cerca de 360, 368 em alguns momentos, há 2 anos atrás. Hoje já está em 150, o que significa o risco caiu muito, o que significa a confiança no Brasil já está atingindo um nível muito bom. Eu tenho tido reuniões internacionais, tenho ido a esses maiores encontros, em Hamburgo, na Alemanha, do G20, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, nas reuniões do Banco Mundial em Washington, etc., e sempre conversando com investidores do mundo todo, com autoridades do mundo todo. E a confiança no Brasil é cada vez melhor. Até um ano atrás, 1 ano e meio atrás, existiu uma expectativa muito boa de que o Brasil ia sair da crise. Agora não, o Brasil saiu da crise, vai bem. Então essa questão da nota de crédito se recupera? Ah, sim. Até o fim do ano? Olha, vamos aguardar, né? Porque como tem eleição, então muitas vezes as agências esperam o que vai fazer o novo presidente. A eleição pode interferir de alguma forma nessa retomada econômica, eu digo em meio ao processo, porque gera tanta instabilidade. Hoje em dia, hoje especificamente, o cenário eleitoral está completamente indefinido. Essa indefinição da forma que está hoje, isso pode abalar de alguma forma essa retomada do crescimento econômico? No momento não parece, por quê? Porque todos partem da ideia, do pressuposto de que o próximo presidente não vai voltar atrás. Ele vai manter essas reformas em andamento, vai continuar aprovando, vai continuar no trabalho de modernização da economia e vai manter o que está sendo agora aprovado. Agora, evidentemente, se aproximando-se da eleição, houver um risco grande de que tenha um candidato com possibilidade de vitória e que esteja propondo uma volta atrás, bom, aí pode atrapalhar um pouco. Ministro, tem uma curiosidade, quando eu estava estudando seu perfil, eu verifiquei, eu falei, eu não vou perder a brincadeira. Eu não vou perder a brincadeira. Ministro, nos anos de 1960, o senhor fez treinamentos ali para se capacitar para piloto em Interlagos. Conseguiu aí ter uma capacitação para piloto. Eu falei, gente, só que o senhor já imaginava naquela época que iria pilotar a economia brasileira? E seria no ritmo ou aceleraria mais? Não, eu estava exatamente na época de faculdade, etc., e eu estava procurando aprender coisas novas, etc., aprender diversos tipos de esportes, etc., e uma das coisas que me atraía é esse negócio de corrida de automóvel. Então, eu me matriculei num curso lá em São Paulo, em Interlagos, e fui lá, e aí foi bom, é amadurecedor, porque aí muitas vezes uma coisa que a pessoa faz na rua, onde não deve, né? No momento em que você entra numa estrutura profissional, séria, aí o negócio é diferente. Aí a pessoa começa a levar, principalmente o jovem, mais a sério essa questão de seguir as normas e tomar cuidado, ter prudência, cuidar da vida das outras pessoas e de si próprio. Porque numa pista, se a pessoa cometer algum erro ou passar do limite, tem problema grave para si próprio. Pois é, mas aí para pilotar a economia, o senhor queria ir em qual nível de prudência aí? Olha... Acelerando muito? Não, sem assumir riscos excessivos, né? Mas andando na maior velocidade possível, sem risco de capotar, de ter acidentes. O Brasil já está livre desse risco de capotagem? Sim, está. No momento, sim. Agora, no início do ano, o senhor divulgou um vídeo
em redes sociais. Falando da sua tristeza em relação ao momento que o brasileiro foi submetido, o senhor usava até a expressão de que nunca a autoestima do brasileiro foi tão, né, prejudicada, ali, testada, né? E ali o senhor também falava muito do discurso do ódio que existe no país, lamentando tudo isso. Ali era o Meirelles mais político falando? Não, eu acho que ali era o ser humano falando, né? Porque é aquilo que nós estávamos dizendo. O fato de que alguém vá trabalhar com economia não quer dizer que alguém perca ou deva perder de vista para que serve isso. Isso serve, em última análise, para melhorar a vida das pessoas. Então nós estamos trabalhando, pensando, vivendo, convivendo com outras pessoas. É a mesma coisa do médico, né? O médico, ele está tratando lá do fígado, do coração, onde for. É importante que ele tenha a técnica correta, mas é importante também que ele tenha uma consciência muito forte que ele está lidando com uma vida, um ser humano, não é meramente a técnica. Então, no fundo, é isso que nós estamos falando. Mas é importante que a nossa relação com as pessoas e seja não só forte, mas que nós tenhamos o tempo todo, principalmente quem tem cargo de direção, uma visão muito clara de quem é que está de fato recebendo os resultados, positivos ou negativos, do trabalho de cada um. Qual o senhor acha que é a sua maior vocação? Henrique Meirelles, do mercado financeiro, do mundo corporativo, Henrique Meirelles, gestor público na área de economia, ou Henrique Meirelles, político? Olha, eu acho que todos são parte do mesmo, isto é, ocupando diferentes posições, diferentes funções e procurando desempenhar bem aquela função. Eu estou sempre engajado no meu trabalho no momento. Hoje eu sou ministro da Fazenda, concentrado, preocupado, fazendo o meu esforço máximo para criar emprego, gerar renda, manter a inflação baixa e fazer o Brasil crescer e a vida dos brasileiros melhorarem. Se eu entrar, de fato, em um processo eleitoral, a minha meta principal, o meu objetivo, etc., vai ser melhorar a vida dos brasileiros em outras funções, em outras áreas também, não só na área econômica. Em resumo, a minha ideia sempre foi dar o melhor de mim, cumprir a minha função da melhor maneira que eu posso. Ministro, muito obrigada, viu, por esse bate-papo aqui. Muito bom. Até mais. Obrigado.